pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje quero falar com vocês como que eu posso viver uma vida cristã. Porque no vídeo anterior eu comentei com vocês o que caracteriza um cristão, o que ele tem que fazer, quais são os passos que ele tem que dar para ser considerado um cristão. E se você não assistiu, eu vou deixar um card aqui para direcionar você, assiste depois, porque nesse vídeo eu quero mostrar como que você pode, depois que você tem todas essas características, manter uma vida cristã. E eu posso muito bem assemelhar a um casamento, a um preparativo de casamento, porque tem tantas questões para a noiva, para o noivo se preocuparem, né? Além ali da festa, do que diz ali a decoração e tudo aqui que os olhos podem ver, né? De fotografia, enfim. Mas tem a parte do relacionamento do casal. Mesmo um estando apaixonado pelo outro, eles ainda não são casados. Mesmo eles frequentando a casa do futuro sogro, da futura sogra, eles ainda não estão casados. O momento que eles vão de frente do ministro e o ministro pergunta: você aceita ela como a sua legítima esposa? E ele diz: sim, eu aceito. E a pergunta faz a ela e ela diz: sim, eu aceito. É a partir daquele momento, daquele instante em que ambos são considerados marido e mulher. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque é da mesma forma. Não adianta você falar assim: sim, eu amo a Cristo, sim, eu entreguei a minha vida a Ele, se eu não mostro o meu comprometimento com Deus. Se no seu dia a dia, enquanto um casal, você não tem ali o comportamento de que você está compromissado com aquela pessoa, você não tem o comportamento de um homem ou de uma mulher casada, entende? Da mesma forma, se você não mostra na sua vida, no seu cotidiano, frutos que são dignos de um convertido. O que são frutos? A manifestação de que você conheceu a Deus, de que Deus está operando na sua vida e aquele humano cheio de traços e erros, corruptíveis, corrompidos, está sendo moldado, forçado à mudança e à perfeição de Cristo. Então, quando você diz, sim, Senhor, eu te aceito, isso é apenas o começo. Isso é apenas o início da sua caminhada. A Bíblia nos compara, quando nós aceitamos a Cristo, como um bebê, como um bebezinho. E ele fala assim, que nesse momento nós estamos aprendendo da palavra de Deus, nós estamos tomando leite ainda, como uma criança mesmo. Mas conforme os anos vão passando, você percebe que a sua maturidade cristã vai aumentando, o seu conhecimento vai aumentando e ele deve aumentar, e isso deve ser progressivo. O seu conhecimento na palavra, a sua forma de falar com Deus, a sua oração, tudo isso, ela vai se aperfeiçoando porque você está cada vez mais se atrelando, se relacionando com Cristo. Assim como no casamento, como eu disse no começo, né, desse vídeo, você, conforme os anos vão passando, mais identidade você vai criando, mais situações vocês vão enfrentando, mais um vai conhecendo do outro, e daqui a algum tempo vocês estão em comportamento, em palavras, um falando, o outro já entendendo pelo olhar. E é assim com Cristo também. Quando nós estamos mergulhados na palavra de Deus, nós temos atitudes que se assemelham a Cristo, um pensamento igual ao de Deus, igual ao do Senhor. E voltando a essa questão que quando nós começamos na fé cristã, que nós somos comparados como bebês aprendendo, eu lembro muito bem quando meu filho falou mamãe, mãe pela primeira vez. Mas foi isso que eu entendi. E foi isso que, né, as pessoas que estavam em torno falaram também. E ele falava mamãe. Eu fui tomada de uma alegria muito grande, uma emoção ouvindo ele falar isso de mim. Mas pensa comigo, se daqui 20 anos ele chegar em mim e falar assim, mamãe. Nossa, isso é muito estranho. Algo está errado. E sim, há muitos de nós, do nosso meio, que está dessa mesma forma, estão atrofiados, estão mortos na fé. Passaram 20 anos dentro da igreja, 20 anos dizendo que estão servindo a Deus e não conseguem ter uma robustez em Cristo. Não conseguiram fortalecer a sua fé ainda. Estão agindo e tendo comportamento de um bebê.
Mas como assim, Mônica? Como que uma pessoa pode ter um comportamento infantil? Você está na igreja e tem aquele momento lá no culto, nós vamos aqui recitar alguns versículos bíblicos. E aí vai a pessoa e fala lá o versículo que você sabe. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu filho, né? E fala todo o versículo. Aí você chega a sua vez de hablar. Não, eu não vou não. Ah, eu não vou porque ele falou o único versículo que eu conhecia. Como que pode? Em outra situação, no momento da oração, entregam para você fazer a intercessão e você se recusa. Aí você diz, me desculpe, eu não posso orar. Algo está errado. E mesmo assim, você afirma ser cristão? Você afirma ser uma cristã? Então você tendo esse discernimento que você vai começar como um bebê, você precisa se fortalecer na fé, já é o princípio para que você entenda que você começa assim, mas você não acaba assim. E aí eu venho com vocês trazer justamente essas orientações. Como, Mônica? Como que eu posso me fortalecer? Como que eu posso viver essa vida cristã? Bem, e já digo assim, não é nada novo. Aqui no canal nós temos vários vídeos falando especificamente sobre esse assunto. Vou deixar aqui embaixo para vocês, marcado. Vou deixar aqui no card também algum deles que abordam justamente sobre esse tema. Então o primeiro que eu trago é a oração. E você tem que colocar isso na sua mente, que você tem que passar um tempo em oração. Os discípulos foram até Jesus e falaram, Senhor, nos ensina a orar. Eles estavam clamando por uma orientação. E olha bem, a gente precisa aprender várias coisas nessa vida. A gente aprende a andar, a gente aprende a pedalar, andar a cavalo, a gente aprende o equilíbrio, enfim. E dessa mesma maneira, você precisa aprender a orar. Senhor, os discípulos disseram, Senhor, nos ensine a orar. E por mais que você perceba que isso é difícil, o Espírito Santo, você não está sozinho. Ele vai te auxiliar. Ele vai te auxiliar nas suas orações, nos seus momentos de fraqueza. Quando você não souber o que falar, Ele vai te orientar a colocar aquilo que você precisa expressar diante de Deus. Muitas vezes algumas pessoas chegam assim, Senhor, não sei como orar, eu não sei nem como falar nessa situação que eu estou passando. Mas há uma passagem bíblica que diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque ele entende as nossas fraquezas. Ele entende que a gente não sabe orar. Inexprimível, meu amado ouvinte. Eu até procurei no dicionário, ele coloca assim, cuja intensidade ultrapassa qualquer possibilidade de expressão. É inexpressável, que não se pode exprimir. Eu imagino o Espírito Santo diante de Deus, entendendo a nossa dificuldade, as nossas poucas palavras e colocando diante dele a nossa necessidade. Então você tendo essa clareza, deveria te trazer um conforto, deveria te trazer paz no coração, porque você não está sozinho. E aí a gente cai em algumas pessoas que falam assim, eu não consigo orar, eu não tenho o que falar, eu só oro quando eu sinto vontade. Meu amado ouvinte, você está errado. Imagina, você tem que ter um lugar e um horário para falar com Deus. Pense que você tem uma entrevista com Deus e você está se negando a se apresentar diante dele. Se você tivesse uma entrevista com o presidente da América, você se levantaria, você colocaria a melhor roupa e você se colocaria na frente dele. Se você tivesse uma entrevista com a rainha, com o rei, você se negaria, falaria assim, não estou com vontade, não estou com disposição e não vou. Não, você faria o contrário. Você estaria prontamente decidido a estar ali diante dele, você estaria com a sua melhor versão. E o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, marcou uma audiência com você a qualquer horário do dia. E você não está conseguindo se apresentar diante dele? Então, meu querido ouvinte, reserve um tempo, reserve um horário para se apresentar diante dele. E entender também que oração é compromisso, é trabalho. Você se compromete a se apresentar no seu trabalho, você estando bem ou estando doente. E eu tenho certeza que desses momentos de oração, por mais difíceis que eles se apresentem para você, é nesses momentos que surgirão as respostas aos seus anseios, às suas dificuldades, aquilo que você está precisando nesse momento. E o outro ponto de como você vive essa vida cristã de uma forma mais efetiva
é lendo a palavra de Deus. E nós temos um versículo que fala sobre isso lá em Jó, no capítulo 23, no verso 12, que diz assim: Nunca me afastei dos mandamentos dos seus lábios, dei mais valor às palavras da sua boca do que o meu alimento. E com essa questão de nós crescermos, você entende que você precisa se alimentar. Você tem um pé, uma mão, uma boca, uma perna, uma cabeça. Esse é o seu corpo físico. Mas e o seu corpo espiritual? E o seu espírito e a sua alma, ela também precisa ser alimentada. Eu tenho certeza que hoje você comeu 3 boas refeições ou mais, você se alimentou muito bem ou comerá, mas e a sua alma? Você gasta tanto tempo desenvolvendo o seu físico, o seu exterior, e o quanto de tempo você gasta para suprir a necessidade do seu espírito, para que ele se sinta saciado, para que quando houver combates do lado inimigo, você tenha força para revidar com a palavra de Deus. Então, se você não negligencia a sua alimentação, você não negligencia as suas vestes, você com certeza se olhou no espelho, escovou seus dentes, fez tudo isso para o seu corpo físico, está cuidando das suas necessidades físicas, mas não se esqueça das suas necessidades espirituais. Você não pode esquecer da sua alma. O seu corpo, ele vai para o túmulo, mas a sua alma, ela é eterna, ela continua viva. Então, você passa a vida inteira alimentando o seu corpo, suprindo as suas necessidades físicas e pouco tempo alimentando a sua alma. E você sabe o que alimenta a sua alma? Você sabe o que supre essa carência, essa dor, o que vai apagar essa tristeza no seu coração? É se alimentando da palavra de Deus, é lendo ela de dia e de noite e entendendo as verdades que Deus tem preparado para você nessa vida, mas com certeza na vida que virá. E muitas vezes as pessoas vêm até mim e perguntam a minha irmã também, porque ela sai para pregar bastante, e perguntam o porquê que elas estão tendo tantas tristezas, por que não estão conseguindo ter vitórias na vida, por que ela está com aqueles pensamentos de derrota, pensamentos intrusivos, enfim, não estão tendo as suas orações respondidas. E a primeira coisa que eu pergunto é se ela está tendo uma vida devocional, se essa pessoa está orando, se ela está lendo a Bíblia, e normalmente as respostas que eu tenho são as inclinações da cabeça, de um lado e para o outro, mostrando que essa pessoa não está nem um pouco preocupada com aquilo que vai suprir essa necessidade da alma. A alma dela está gritando por Deus e ela está abafando com as correrias do dia a dia. Então leia agora, leia a sua Bíblia, mas leia com expectativa, leia como fosse uma entrevista com Deus, leia na certeza como Deus vai te responder, leia esperando que Deus fale com você. Se você ler um versículo, medite nesse versículo o dia inteiro, fique repassando aquele versículo. Se você ler um capítulo, pense nesse capítulo o dia todo. Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Qual a mensagem que o Senhor tem para falar comigo nessa palavra? E muitas vezes eu mesma me pego lendo algum versículo que eu não entendo, lendo uma passagem e peço orientação a Deus. Deus, o que o Senhor está querendo dizer aqui? E Ele responde, e Ele atende. Por mais que for complicado a você não entender o que a palavra de Deus diz em alguns momentos, não se prive de estar diante dEle durante todas as manhãs. Não saia do seu quarto sem você passar 15, 20, 30 minutos lendo a palavra de Deus e orando com Ele. Não saia da sua casa sem ter esse revestimento. E eu vou lhe dizer que haverá alegria no seu coração. Haverá paz, haverá sorriso no seu semblante, você estará completamente diferente. E o próximo tópico que eu quero trazer para você manifestar essa vida cristã no seu cotidiano é ter disciplina. E nós temos um vídeo aqui no canal que aborda sobre todas as disciplinas que um crente deve ter na sua vida, que um cristão deve seguir no seu dia a dia. E aqui eu quero falar com vocês algumas disciplinas voltadas para a renúncia, que todo cristão vai passar algumas dificuldades, mas a Bíblia orienta que nós devemos suportar como os bons soldados. E no Novo Testamento, ele traz algumas palavras como descrevendo a vida cristã. Eu anotei algumas aqui para trazer e não esquecer nenhuma, como lutar, batalhar, correr, trabalhar, sofrer, suportar, resistir,
perseverar. E todas essas palavras nós encontramos no Novo Testamento e elas vão descrever a fé cristã, a vida cristã, como uma disciplina que essa pessoa tem que apresentar na sua vida para resistir tudo que acontece na sua vida. O outro ponto que eu quero abordar dentro do tema disciplina é que nós devemos disciplinar a nossa mente. Nós devemos disciplinar os que os nossos olhos veem. O que você tem gastado os seus olhos vendo em séries, TVs, filmes, lendo artigos, revistas e jornais? O que os seus olhos têm visto? O que você tem permitido esse acesso para a sua alma? Porque nós podemos estar dando brecha para que pensamentos malignos se aproveitem e somem na nossa mente. E quando isso acontecer, expulse-os. E é por isso que a gente tem que ter cuidado com tudo isso que está acontecendo ao nosso redor. E eu ainda falo mais, que a gente não tem que desperdiçar tempo. Deus nos dá gotas preciosas, minutos preciosos diariamente. Não desperdice seu tempo com isso. Coloque os seus olhos naquilo que é eterno, coloque os seus olhos naquilo que acrescenta vida a você. Ore a Deus para que os seus olhos sejam disciplinados, para que eles vejam aquilo que é bom, perfeito e agradável, para que aquilo que seja positivo, os seus olhos, seus ouvidos venham ver e perceber. Não é fácil, mas Deus irá operar na sua vida. Amém? Então fique com essa mensagem. Se você gostou, curta esse vídeo, espalhe aí para sua rede de amigos e conhecidos e nós nos encontramos no nosso próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau! Ah, não esqueça, se inscreve no nosso canal também. Tchau, tchau!